Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, aluna. Seja bem-vindo ao curso de Pedagogia EAD do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Rosângela e estarei trabalhando com vocês hoje na disciplina Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem. O ambiente onde eu estou é o estúdio, das gravações das nossas web aulas, e ao meu lado direito, ao fundo, nós temos uma parede com os desenhos de pontos interligados, e do meu lado esquerdo, ao fundo, nós temos uma parede branca com os escritos EAD Mudando Realidades. Como eu disse, o meu nome é Rosângela e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos curtos, pretos, e hoje eu estou trajando uma jaqueta, um casaquinho, melhor dizendo, um casaquinho preto, e estou de vestido longo vermelho. E o meu sinal na comunidade surda é esse. Estamos aqui então para trabalhar mais uma aula do nosso módulo 4, em que o nosso módulo sobre métodos de avaliação e intervenção pedagógica, uma introdução, ou seja, nós iremos trabalhar apenas uma introdução. Por quê? Porque métodos de avaliação e intervenção pedagógica são muito amplos, ainda mais no contexto que a gente está trabalhando aqui sobre as adaptações. Então, é apenas uma introdução para a gente conseguir compreender um pouco sobre esses conhecimentos. Qual que então é o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula é conhecer sobre as dificuldades de aprendizagem e os transtornos de aprendizagem, suas diferenças e sua importância para a pedagogia. E aí, a aprendizagem, é o objeto central da nossa disciplina, a aprendizagem. Será que dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem são a mesma coisa? Vamos ver qual que é a diferença que existe entre esses dois? Aí eu trago aqui para vocês uma estatística, apesar que é de 2017, mas dá para nós termos uma noção, imagine 2020, como que deve estar agora, essa porcentagem, e considerando que nós passamos por uma pandemia também. Aqui diz, no Brasil, cerca de 55% dos alunos não conseguem alcançar desempenho satisfatório em leitura e escrita ao final da etapa de alfabetização. Vejam bem, naquela época, estatísticas demonstravam 55%. Dentre esses alunos, existe um grupo de estudantes que, mesmo em condições ideais de ensino, vivenciam dificuldades específicas para aprender a ler, escrever ou a calcular. Dentro dessa porcentagem ainda tem as crianças que têm dificuldades de alcançar essa alfabetização, esse êxito na alfabetização, e além, dentro desses 55%, ainda tem aquelas crianças que têm uma dificuldade para além das dificuldades, vamos dizer, que não se enquadram nessas dificuldades específicas, que nós vamos entender agora. Dificuldades de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem é um termo genérico para descrever a defasagem de aprendizado na aquisição de uma ou mais competências. Ou seja, então é aquela dificuldade passageira. Um exemplo bem prático de uma dificuldade de aprendizagem. Quando a gente está aprendendo a dirigir ou a andar de bicicleta, é o primeiro momento que a gente está começando a andar de bicicleta, por exemplo. Primeiro momento que a gente está aprendendo a andar de bicicleta, a gente tem que aprender a se equilibrar, a subir na bicicleta, e a gente vai tendo as dificuldades de andar de bicicleta. Só que a partir do momento que a gente começa a treinar, a andar mais de bicicleta, a fazer aquele exercício, essa dificuldade vai passando, E aí, dali a pouco, dali uns dias, a gente já aprende a andar de bicicleta. Então, dificuldade de aprendizagem, eu estou com uma dificuldade de andar de bicicleta, mas a partir do momento que eu treino,
eu vou conseguir andar de bicicleta. Então, é uma dificuldade passageira. Uma forma simples da gente poder compreender, né? Está relacionada diretamente com problemas de ordem pedagógica, sociocultural e ou emocional, ou até mesmo neurológica, né? Trazendo para o campo da educação, né? Então, essa dificuldade de aprendizagem ela está relacionada a isso, ao campo pedagógico, que nós vamos ver o que significa, então, está relacionada ao campo pedagógico, sociocultural, o emocional ou até mesmo neurológico. Então, por que até mesmo neurológico? Porque eu, por exemplo, uma criança pode ter dificuldade de aprendizagem mais específica neurologicamente, porque talvez ela sofreu um acidente, né? E aí ela teve um problema neurológico e aquilo provocou, né, essa dificuldade de aprendizagem nessa criança. Mas não significa que ela tenha já desde quando ela nasceu, desde da formação dela, esse problema, né, no cérebro, nas funções cognitivas dela. Foi adquirido, né? E, então, dessa forma, é uma dificuldade de aprendizagem extrínseca, né, que nós vamos ver aqui. Extrínseca, que está fora, né, não é do biológico, está extrínseca, talvez pela forma pedagógica, né, a ação didática do professor, ou sociocultural ou emocional. Então, a dificuldade de aprendizagem, quais são? Aqui nós destacamos algumas causas, né? Por exemplo, no âmbito da escola, condições físicas da escola, né, da sala de aula, por exemplo, vamos supor, um ambiente em que, vixe, está tão calor, né? Nós moramos aqui no norte, tão calor, ultimamente tão calor, mas aquela sala de aula não passa um vento, não tem um ar-condicionado, não tem um ventilador, aí aquela criança fica incomodada ali com aquele calor. Isso pode influenciar também, né, na aprendizagem da criança. Então, pode influenciar essa criança a ter uma dificuldade ali de estar aprendendo o conteúdo que está sendo passado. Outra causa é com relação à relação mesmo do professor-aluno. Será que esse professor e esse aluno, eles têm uma boa relação? O aluno tem uma boa relação com esse professor? Né? Será que como ele vê esse professor? Ou será que ele tem uma repulsa por esse professor? Né? Também essa questão em relação a aluno-professor. Condições pedagógicas, as metodologias, né? Às vezes metodologias inadequadas, má formação do docente, né? Também pode estar gerando uma dificuldade de aprendizagem, né? Para aquela turma ou para aquele aluno. No âmbito familiar, né? Há uma família disfuncional, né? Uma desagregação familiar, falta de estimulação na família, né? Da família, do pai, da mãe ou do responsável ali, com relação à desagregação familiar. Por exemplo, uma criança que por algum motivo, ela é retirada do seio familiar, né? Às vezes pode ter acontecido alguma coisa e essa criança é retirada, e ela vai, por exemplo, para um abrigo, né? E ali, esses acontecimentos, né, vai influenciar lá na sala de aula, né? Fazer com que aquela criança tenha dificuldade de aprendizagem lá na sala de aula para aprender os conteúdos. Por quê? Porque algo externo está influenciando ali, né, o estado daquela criança, o emocional daquela criança em sala de aula. E aquela criança ou aquele sujeito, né, como eu disse, pode ser influenciado por questões emocionais, né, o exemplo que eu acabei de dar agora. Patológicas, né, por exemplo, a depressão, que a gente sabe que a depressão pode ser uma patologia de passagem, por exemplo, hoje eu posso estar deprimida, né, mas aí a partir do momento que eu vou fazer o tratamento, eu posso deixar, né, de ser, ou então conseguir conviver de uma melhor forma, né, com relação a essa patologia. Mas as patologias também podem trazer dificuldades de aprendizagem, né, e as questões neurológicas, como eu disse, né, por exemplo, um acidente que afetou o cérebro, né, essa criança pode, então, estar com uma dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem que é passageira, que ela pode estar enfrentando naquele certo momento, mas não é algo
biologicamente mesmo, não é algo biológico como é o transtorno que a gente vai ver agora. A dificuldade de aprendizagem pode ser considerada um sintoma quando o não aprender não configura um quadro permanente. A maneira, a intensidade com que se apresenta a duração são características que servem de alerta para o professor levantar a hipótese de que não seja apenas uma dificuldade. Então aqui, ó, muito importante, a intensidade, né, e a duração e as características, né, dessa dificuldade que está sendo apresentada em sala de aula é para nos chamar a atenção como professor, né? Será que tem mais de 6 meses? Será que um bimestre todinho essa criança não conseguiu avançar? Vamos investigar, vamos ver o porquê. Será que ele pode ter um transtorno de aprendizagem? E agora a gente vai compreender um pouquinho sobre isso, né? Transtorno específico de aprendizagem. Transtorno, antes a nomenclatura era transtorno de aprendizagem, agora a gente já tem essa mudança, né? Transtorno específico de aprendizagem, que significa a especificidade, né? É um transtorno específico para aprender. E aprender o quê? Habilidades acadêmicas, né? Olha só, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, um transtorno neurobiológico, né? Das funções cerebrais, que apresenta déficits nas habilidades acadêmicas fundamentais. Quais são essas habilidades acadêmicas fundamentais? A leitura, né, que é a leitura exata e fluente de palavras isoladas, a compreensão dessa leitura, né, a compreensão de leitura e a expressão escrita e ortográfica, e cálculos aritméticos e raciocínio matemático. Essas então são as habilidades acadêmicas fundamentais. A pessoa que apresenta um transtorno específico de aprendizagem, ela tem algum comprometimento em alguma dessas funções, né, fundamentais acadêmicas. E esse transtorno ele pode ser classificado, né, ele é classificado em nível leve, moderado e grave. E como eu disse, o contrário da dificuldade de aprendizagem, o transtorno específico de aprendizagem, ele é intrínseco, que quer dizer que está, vamos dizer assim, de uma forma mais prática, vem de dentro, né? É biológico, é as funções cerebrais, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a criança já nasce, por quê? Porque as funções neurológicas, né, dessa criança ou desse indivíduo, alguma das funções ali são comprometidas. E o transtorno específico de aprendizagem, a gente costuma dizer que ele é um guarda-chuva, né? E embaixo desse guarda-chuva nós temos 3 tipos. Aqui nesse slide nós trazemos 3, né? Há também um outro que é a disgrafia, não está aqui nesse slide, mas nós temos também um outro que é a disgrafia. E quais são então esses transtornos? É o transtorno específico da aprendizagem com comprometimento na leitura, é a dislexia. Transtorno específico de aprendizagem com comprometimento na matemática, a descalculia. E o comprometimento então na ortografia, na escrita e na ortografia, que é a desortografia. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas terminologias. O que será isso, né? A dislexia é o termo utilizado quando o maior prejuízo dentro do transtorno específico da aprendizagem está relacionado à leitura, sendo observadas dificuldades acentuadas na precisão dessa leitura, né? Na velocidade, na fluência e na compreensão leitora. Então, também tem dificuldade. Se ela tem dificuldade de ler, ela vai ter dificuldade também de compreender o que ela está lendo, né? E algumas características, né, que a criança ou que o indivíduo apresenta dentro desse transtorno. Inversões, substituições ou omissões de letras, leitura lenta, tanto em voz alta quanto na leitura silenciosa, baixo desempenho, sendo inferior ao esperado para a idade ou o ano, né, o ano escolar da criança, mesmo com potencial intelectual na média ou superior, e dificuldade para compreender o que leu. E aí a gente traz um exemplo aqui, né, uma dificuldade, ó, a frase, o indivíduo vai ler, né, eu gosto de sorvete.
um dislexo, uma pessoa que tem esse transtorno, ela pode ler, por exemplo, olha, eu gosto de sorvete. Ela pode ler ea, geste, de, sorvata. Então, ela trocou as letras, você viu? Que aqui eu troquei as vogais, por exemplo, né? E aí ela vai ler e ela não consegue ler. E como ela não consegue fazer a associação dessa letra ali e o som da letra, ela também vai ter dificuldade de compreender, né? E existe a subdivisão, então, da dislexia, porque pode ser uma dislexia visual, auditiva ou contemplar essas duas subdivisões, mista no caso, né? Quanto à desortografia, é o termo que indica o prejuízo mais acentuado na expressão escrita, marcado por déficits em ortografia, gramática, pontuação e organização da produção textual. Alguns comprometimentos, por exemplo, a aglutinação, eu trago aqui o exemplo, né? O que. Sabemos que a palavra o que é separado, né? Por exemplo também é separado. E a pessoa, o indivíduo vai escrever junto, né? Então, essa aglutinação. Segmentação. Palavras que são escritas convencionalmente juntas, a pessoa vai separar. Por exemplo, também, desde. Dificuldade na clareza, né, da escrita e também na coesão e na coesão dessa escrita, né? Eles foi fazer churrasco. Aqui, eu trago aqui dois comprometimentos. Da questão da coesão, né? Eles foi, no caso seria eles foram, fazer o S, que substituiu aqui, no caso teria que ser o Z e foi colocado o S, e churrasco seria o CH e o indivíduo colocou X. Né? Esse é um exemplo, então, de uma pessoa que tem desortografia. Né? E não há dificuldade na leitura. A criança ela consegue fazer a leitura, mas só que na hora que ela vai escrever, ela não consegue escrever porque ela comete essas dificuldades, né, ortográficas, esse comprometimento ortográfico. Um outro transtorno é a disgrafia, que não estava lá debaixo daquele guarda-chuva, né, do início que a gente comentou. Mas a disgrafia, olha aqui, eu trouxe um exemplo para vocês. É aquela pessoa, aquele indivíduo, né, que apresenta, então, um prejuízo bem acentuado na escrita, especificamente na caligrafia, no traçado das palavras. Né? Uma das características é a disfunção motora no ato de escrever, o que torna uma escrita irregular e considerada, vamos dizer, feia. Né? Um exemplo aqui para vocês. O que apresenta? Quais são as características? Problema com formação das letras, problemas com a fluência da escrita, aquela criança que você está fazendo um ditado, ou você está, né, ditando uma frase para ela demora para escrever, com aquela escrita bem pesada, que às vezes a criança fica até com dor no braço, né, de tanta força que ela coloca, ou às vezes ela não consegue ter a coordenação motora fina, adequada para poder escrever, né, e esse transtorno, então, o indivíduo que está dentro desse transtorno, ele não tem prejuízo na leitura e na compreensão. Ele consegue fazer a leitura corretamente, consegue compreender, mas na hora da escrita ele tem essa dificuldade. E a descalculia. O que é a descalculia? Que está voltada para a habilidade de matemática, né? O que ela apresenta? O que o indivíduo com esse transtorno apresenta? Quais são as características? É um termo que indica um maior comprometimento em matemática, quando são verificados prejuízos no senso numérico, na memorização de fatos aritméticos, na precisão em cálculos e no raciocínio lógico matemático. Então, quer dizer, prejuízo no senso comum numérico, né, o senso numérico fraco, por exemplo, ele não consegue fazer a associação do número essa associação do número, ele não consegue fazer, né? Dificuldade para guardar números na memória, dificuldade para entender a função do número zero, dificuldade para contar de trás para frente e dificuldade de ler as horas. Não, eu quero esclarecer uma coisa, que essas aqui são apenas algumas informações, algumas das
características, né? Igual a descalculia, há várias outras características que o indivíduo com o transtorno de descalculia pode apresentar. Aqui eu estou trazendo alguns. E também não significa que todas as pessoas, todos os indivíduos que, por exemplo, têm o transtorno de estar com diagnóstico de descalculia, apresente todos, né, essas características. E fora, então, do âmbito de transtorno específico de aprendizagem, eu trago aqui para vocês também o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Novamente eu vou falar, ele não faz parte dos transtornos específicos de aprendizagem. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Só que como a gente, né, a gente sabe que a gente tem nas nossas salas de aula, você como futuro professor vai provavelmente ter uma criança, né, um aluno que tem esse diagnóstico de TDAH, e já que a gente está falando de transtornos, né, eu resolvi trazer para a gente aqui também quais são as características do indivíduo, né, que tem esse transtorno. É um transtorno do neurodesenvolvimento e ele é caracterizado por um padrão persistente de desatenção ou, né, hiperatividade e impulsividade, que interfere no funcionamento e no desenvolvimento e pode gerar dificuldade de aprendizagem. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode gerar a dificuldade de aprendizagem. Então, não é um transtorno específico. Mas, por exemplo, uma criança que é hiperativa, né, que corre para lá, que corre para cá, que não fica quieta, como que ela vai conseguir aprender, né? Ela vai ter essa desatenção. E essa desatenção vai prejudicá-la com relação à aprendizagem, porque ela vai ter uma dificuldade para se manter concentrada, para prestar atenção na aula, né? Então, ela vai acarretar uma dificuldade de aprendizagem. Esse transtorno não afeta o desenvolvimento cognitivo. Então, quer dizer, o cognitivo da criança não é afetado. As principais características, então, são a desatenção, hiperatividade, impulsividade ou impulsividade, né? E pode ter a questão do TDAH combinado, que a gente fala, né? Que é a hiperatividade e a impulsividade. E o TDAH, que é o desatento, né? Que é aquela criança que está sempre vagando, muitas vezes essa criança é rotulada na escola, né? Como aquela criança preguiçosa, que não faz as coisas, que você chama a criança e a criança não atende, né? Então, a gente tem que compreender um pouco sobre esses transtornos de aprendizagem. E por que a gente tem que entender, né? Por que a gente tem que entender sobre esses transtornos? Algo que é tão da área da medicina e a gente está estudando isso, né? Da área da medicina e de outras áreas também. E por que isso está dentro aqui da grade curricular, numa ementa de uma disciplina sobre aprendizagem, né? E aí a gente traz aqui para vocês, ao professor cabe a tarefa de detectar os problemas que aparecem na sala de aula e investigar as causas, dentro de suas possibilidades e de seus conhecimentos. Ou seja, estamos ali investigando, iremos investigar se caso essa criança apresentar alguma dificuldade dentro dos nossos conhecimentos. Por isso, então, da nossa disciplina, né? Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, para a gente poder compreender um pouco sobre esses transtornos, né? Então, a partir desse nosso conhecimento, a gente vai poder investigar, fazer essa investigação em sala de aula quando nós tivermos um aluno que está apresentando algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Essa postura facilitará o encaminhamento da criança a um especialista, se for o caso, que além de tratar da dificuldade da criança, poderá orientar melhor o professor a lidar com esse aluno em salas de aulas regulares, né, em sala de aula comum, ou, se necessário, encaminhá-lo para salas específicas, de modo que receba um tratamento adequado da dificuldade detectada. Então, o nosso objetivo, né, aprendermos, conhecermos sobre esses transtornos, para que a gente possa ser um veículo também, né, para ajudar essa criança. Por quê? Porque ali dentro da sala de aula, essa criança está apresentando isso. Então, eu devo ajudar essa criança. Mas só que uma coisa muito importante que a gente tem que compreender também é que nós não devemos, nós devemos saber lidar
né, com essas situações. Porque a gente também não pode... criança, gente, criança é criança, né, ela não para quieta mesmo. Isso já é da criança, né? A criança, você não vai querer que a criança fique sentadinha o tempo todo ali. A criança é um pouco agitada. Não, essa criança já tem TDAH. Essa criança tem dificuldade ali na alfabetização, já era para ela estar... essa criança é disléxica. Não é assim, né? Então, por isso a gente tem que ter um bom senso, né, de olhar, de investigar. E o DSM-5, que é um dos materiais da bibliografia que a gente estudou e está estudando, né, e está dentro do rol de bibliografias do curso, né, da disciplina, lá o manual ele diz, né, como que faz esse diagnóstico. E não é eu, professor, né? Não é o professor que faz o diagnóstico de algum transtorno. Nós podemos observar e relatar o que está acontecendo. Por quê? Quando essa criança for, se caso necessário, a um especialista, né, a sua informação como professora vai contribuir para o diagnóstico desse profissional. Por exemplo, o diagnóstico de transtornos, né, de aprendizagem, específicos de aprendizagem, ele é feito de maneira multidisciplinar, né, vários profissionais. Não é só o médico, né, não é só o psicopedagogo ou o fonoaudiólogo. É um conjunto de profissionais que vão avaliar e vai analisar se aquela criança realmente apresenta, e também tem critérios, né, critérios para dizer se essa criança ela tem ou não um transtorno específico de aprendizagem. Então, o nosso papel é ser apenas um veículo de informação, né, no caso, para ajudar no diagnóstico. Essas aqui são algumas das nossas leituras básicas, né? Como eu disse, o manual, né, de diagnóstico e estatísticas de transtornos, que é o DSM-5. Nós temos esse artigo aqui da revista que é sobre dificuldades de aprendizagem no contexto escolar, possibilidades e desafios. E temos também esse outro, né, que é as dificuldades de aprendizagem no contexto escolar, patologias ou intervenções pedagógicas não adequadas, o universo do impedimento do não saber. Por que será que essa criança não está aprendendo, né? Esse artigo ele vai falar sobre isso. Essas, então, são as nossas leituras básicas. Espero que vocês leiam, que vocês aprendam, né, bastante, procurem mais informações. Hoje nós temos um vasto material sobre essa questão de dificuldades e transtornos de aprendizagem. Esta é a nossa aula. Eu encerro por aqui e desejo a vocês bons estudos e nos vemos na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.